O romano e filósofo estoico Sêneca reconheceu que, se desejamos viver de forma plena, devemos ser aprendizes contínuos do Mestre Supremo, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da existência, Sêneca nos oferece um lembrete iminente a respeito da irrevogabilidade do nosso recurso mais valioso, o nosso tempo. Com isso em mente, aqui estão os 3 principais conselhos sobre gestão do tempo, extraídos dos escritos de Sêneca. Primeiro conselho: viver para si mesmo. Não considere que um indivíduo viveu uma vida longa devido aos cabelos brancos e às rugas. Às vezes, não se trata de uma longa vida, apenas existiu o suficiente. Cada um de nós carrega aspirações específicas ao longo da vida, seja um emprego ideal, um lar perfeito, uma relação de sonho ou essas férias almejadas. Entretanto, a maioria de nós nem se aproxima da conquista de muitos desses desejos, pois nos encontramos presos em ocupações que detestamos apenas para saldar despesas, ou em relacionamentos que fingimos amar, simplesmente para evitar a solidão. Muitas vezes, nos deixamos levar pela correnteza de acontecimentos, e na atualidade, estamos imersos em uma avalanche constante de informações. Portanto, nos iludimos dizendo que nos falta tempo para explorar novas atividades. Engajar-se em tarefas que nos desagradam constitui a maior barreira para uma existência rotineira. Percorremos os dias da vida, executando nossas incumbências, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo fazer com ser. O mais eficaz modo de empregar o seu tempo é investir na construção de uma vida que ame e viva plenamente. Caso você não sinta amor ou não tenha clareza sobre seus desejos, proponha a si mesmo estas questões. Se dispusesse de mais tempo, quais atividades gostaria de empreender? Ou se tivesse a capacidade de efetuar uma mudança neste momento, seja no ambiente que o circunda ou em seu interior, o que optaria por alterar? Poderá concluir que deseja uma nova ocupação, zelar por sua condição física ou explorar um hobby inédito. Pode dar início ao processo despertando mais cedo e aproveitando essa hora adicional para se dedicar ao que lhe traz satisfação. O tempo é um recurso valioso e está passando para todos nós. Quanto mais adiar o início das transformações, mais tempo empregará na concretização dos anseios alheios. Segundo conselho: a vida segundo Sêneca. Aquele que dedica a totalidade do seu tempo às demandas pessoais, que planeja cada dia como se fosse o último, não tem ânsias nem temores pelo amanhã. Todos somos culpados por consumir excessivamente o tempo ao nos prepararmos para a vida. A filosofia de Sêneca nos sugere a viver o momento presente, a não adiar nossa alegria, a não acreditar que a felicidade reside no futuro. Nosso amanhã é incerto e está além do nosso domínio. A vida que almejamos para o futuro pode nunca se concretizar. Estamos tão absorvidos e apreensivos em relação ao futuro que muitas vezes deixamos escapar o presente, permitindo que o tempo se esvaia sem ser percebido ou aproveitado. E então, quando envelhecemos e nos encontramos à beira da morte, finalmente, nos conscientizamos da brevidade e do valor da vida, ficando com o remorso de não termos aproveitado ao máximo quando tivemos a oportunidade. Sêneca equipara o tempo a um rio em fluxo que não continuará a correr eternamente. Imagine-se em meio a um deserto, à beira da desidratação, e deparasse com um riacho límpido, porém sem ter certeza de quando cessaria o fluxo. Não aproveitaria ao máximo bebendo tanto quanto pudesse? Da mesma forma, devemos extrair o máximo proveito do nosso tempo, otimizando o presente. Seus 30, 40 anos e além, todos merecem um planejamento cuidadoso. Contudo, não permita que tirem o seu precioso presente. Você somente pode viver um momento por vez e viver somente uma vez, portanto opte por viver no instante atual. Terceiro e último conselho: trate o tempo como uma mercadoria. Sêneca afirma que as pessoas demonstram zelo na proteção de suas posses materiais, mas quando se trata de desperdiçar o tempo, agem de forma extremamente negligente. Não conferimos ao tempo o valor de um recurso precioso, apesar de ser potencialmente o nosso ativo mais estimado. Imagine caminhar pela rua e observar alguém de grande riqueza lançando dinheiro ao ar. Certamente consideraria tal pessoa imprudente. Entretanto, todos os dias, testemunhamos os outros e a nós mesmos desperdiçando algo muito mais valioso: o nosso tempo.
A quantidade de tempo à nossa disposição é incerta, mas inegavelmente limitada. É claramente mais irracional desperdiçar tempo do que dinheiro, visto que, ao contrário do dinheiro, não conseguimos adquirir mais, uma vez que esgote. Para compreender o valor de um ano, questione um aluno que teve de repetir o ano letivo. Para compreender a importância de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro. Para compreender o significado de uma semana, consulte um editor de um jornal semanal. Para compreender o significado de uma hora, pergunte a alguém que perdeu um trem recentemente. Para compreender o valor de um segundo, indague a pessoa que escapou por pouco de um acidente. E para perceber o valor de um milissegundo, consulte aquele que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Ainda que a quantidade de tempo concedida seja imprevisível, uma certeza prevalece. Tal tempo é limitado. O dinheiro e as posses podem aumentar e diminuir, sujeitos à sorte ou ao esforço, contudo, o nosso tempo é invariável. A morte observa de perto os que desperdiçam o tempo, os que presumem que o tempo é de baixo custo. Pois quando utilizado sabiamente, o tempo se converte em um amplificador. Quando desperdiçado sem gestão, transforma-se em uma fonte persistente de pesar. Espero que após esses 3 conselhos, todos nós paremos de perder tempo com coisas inúteis e foquemos no que realmente é importante. Agora disponibilizo aqui um vídeo adicional para que continue a aprofundar seu conhecimento estoico. Até a próxima!